Na página 1235, Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 7, versículo de 31 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Saindo de novo do território de Tiro, Jesus seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Levaram a Jesus um surdo que falava com dificuldade e pediram que pusesse a mão sobre ele. Jesus o levou para longe da multidão. Quando estavam sozinhos, colocou os dedos nos ouvidos dele. Depois cuspiu e com a saliva tocou na língua dele. E levantando os olhos para o céu, gemeu e lhe disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, seus ouvidos foram abertos. Sua língua foi solta e ele falava perfeitamente. Jesus lhes proibiu de contar o que tinha acontecido, mas quanto mais proibia, mais eles contavam. Estavam muito maravilhados e diziam: Ele fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Erguendo nossas Bíblias, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Queridos irmãos, presentes aqui na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que através do Facebook da paróquia, da web rádio e do site, estão acompanhando conosco a missa do 23º domingo do tempo comum. Durante o mês da Bíblia, nós cantamos um cântico que é muito importante e diz respeito à liturgia de hoje. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Queridos irmãos, o desejo de Deus é sempre de comunicar-se. E o primeiro ato comunicador de Deus foi a criação. Muito importante olharmos a criação e vermos nela uma mensagem, uma comunicação. Deus, através da criação, Ele comunica-nos a sua existência. É o Deus que existe, é o Deus Criador. Vamos ficar nessa frase para entendermos a exclamação da multidão quando Jesus curou o surdo e o mudo. Ele fez bem todas as coisas. Quando Deus criou o sol, viu que era bom. Quando Deus criou a lua, Ele viu que era boa, era bom. Quando criou o firmamento, Ele viu que era bom. Aqui é o ato criador da criação. A multidão, hoje no Evangelho de Marcos, no final, quando vê o surdo e o mudo falar livremente e escutar, são dois órgãos que se tornam indispensáveis para a comunicação: a boca e os ouvidos. A multidão admirou-se e disse: Ele fez bem todas as coisas. Isso nos transporta para um ensinamento
que em Cristo há uma recriação, há uma nova criação. E assim como tudo que Deus fez foi bom e perfeito, a nova criação em Cristo também é boa, é perfeita. Ele fez bem todas as coisas, diz o Evangelho de Marcos. Queridos irmãos, toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor. A comunicação é fruto do amor. Por isso, Deus quer comunicar-se. Deus quer ser conhecido. E Ele se comunica através da criação, através dos profetas. Ele nos últimos dias, como nos fala a carta aos Hebreus, nos falou pelo seu Filho Jesus. Ele se comunica através da palavra que é proclamada. Ele, de fato, quer ser íntimo na comunicação quando ele se torna alimento, quando se torna carne. Por isso, o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, diz São João no seu prólogo, queridos irmãos. Nesse sentido, para a comunicação acontecer, é necessário que os órgãos eles estejam funcionando, ouvidos possam escutar. Se Deus fala, Ele deseja que o escutemos. Se nós queremos falar, é necessário que a boca, que a língua esteja em pleno funcionamento. Então, é indiscutível isso. Os órgãos são importantíssimos, ouvidos e boca, a língua, para a comunicação. E assim como nosso Deus, através da Bíblia, toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor e um Deus irmão, assim também a nossa comunicação, ela deve ser uma comunicação qualitativa, uma comunicação que construa, uma comunicação que edifique, uma palavra que seja fecunda. Isso é importante. Queridos irmãos, a palavra-chave do Evangelho é éfatá, quer dizer, abre-te. Estamos num território pagão, Tiro, lá em Sidônia. Não é um território judaico, e sim um território pagão. E Jesus ali se encontra com o surdo e com o mudo. Ou seja, é um homem que é incapaz de comunicar-se. É um homem que é incapaz de ouvir. É um homem que é incapaz de falar. Jesus o tira da multidão. É muito importante nós entendermos isto e escutarmos o que São Beda, o venerável doutor da igreja, no século VIII, comentando a atitude de Cristo de tirá-lo da multidão, São Beda assim dizia: Jesus o separou da multidão e, levando-o à parte, colocou seus dedos em seus ouvidos. Diz São Beda, o primeiro passo para a salvação é que o enfermo, guiado pelo Senhor, seja levado à parte, longe da multidão. Aqui para nós é algo importante. A conversão é fruto de um encontro pessoal. Para se ter esse encontro pessoal, se faz necessário
esse encontro a sós com Ele, o estar a sós com Ele. Existe, queridos irmãos, dois tipos de silêncios. Um silêncio que é nocivo. Não obstante, muito de nós falar, nós estamos muito mudo. Nunca em uma geração onde a tecnologia é tão avançada, o mundo virtual, as redes sociais tão abrangentes, nunca o ser humano sentiu-se tão isolado no meio da multidão. Às vezes, em uma calçada ou uma praça, existem 10 pessoas. Se 10 estiverem com um celular, ali existe um silêncio profundo entre eles. Não existe uma comunicação. Muitas vezes, nós nos comunicamos com o distante e somos mudos com o que está próximo de nós. Há um silêncio nocivo quando o marido passa um mês sem dirigir uma palavra à mulher. Há um silêncio nocivo quando a esposa passa um mês sem falar com o marido, que ninguém vá dormir sem pedir ou dar o seu perdão, diz o padre Zezinho, quando canta a oração da família. Há dentro de casa um silêncio terrível, porque o filho, ele está dentro do quarto isolado no mundo da internet, que é algo tão bom, tão valioso. Para isso nós estamos aqui, e a internet, Facebook, é uma via de comunicação. Eu estou me comunicando com internautas que eu nem sei quem são e nem os conheço, mas eles estão em sintonia conosco. A missa da saúde, que foi transmitido pelo sinal da Vivo, quando nós fomos jantar, 38 mil pessoas já tinham visualizados a missa da saúde. Então, como é importante isso, mas ao mesmo tempo é um mal nocivo quando a família não jamais se comunica. Existem uns surdos, existem mudos dentro de casa. Então veja bem, queridos irmãos, Jesus o tirou da multidão, como diz São Beda o Venerável. Isso acontece quando o Senhor, iluminando a alma do enfermo, e aqui São Beda, ele não fala da enfermidade física, da surdez física, porque há uma surdez pior do que a física, é a surdez espiritual. Quando nós não escutamos mais a palavra de Deus. Quando a segunda leitura, ela nos fala da figura do pobre, quando o grito da fome do pobre não ecoa mais dos nossos ouvidos. Quando o sofrimento do outro não ecoa mais os nossos ouvidos. O pior surdo é aquele que não escuta, mas não escuta. Como o pior mudo é aquele que fala e não fala mais. Nós cristãos não temos que ter a ilusão de que nós amamos todo mundo. Essa história, me desculpe o Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Ora, se pouco já dá um trabalho a manutenção, imagina 1 milhão de amigos. Não existe isso. Ora, nós não queremos bem a todo mundo, nós não amamos a todo mundo, mas nós cristãos nos diferenciamos pelo um seguinte fato: se nós não amamos a todos, nós não odiamos a ninguém. Se nós não estabelecemos uma relação de diálogo com todo mundo, um bom dia, uma boa tarde cabe em qualquer situação
e para qualquer pessoa. O importante para o cristão é não estabelecer uma relação de inimizade com ninguém. Isso é o que diferencia o cristão. É aquele homem e aquela mulher que comunica-se com todos. Isso é fundamental. Então, São Beda continua. Ele tira do habitual modo de vida, isto é, da multidão, e o coloca sobre o caminho dos seus mandamentos. Vejamos os símbolos que estão presentes no Evangelho. Jesus toca o dedo nos ouvidos, coloca os dedos nos ouvidos e ordena éfata. Interessante que mesmo a Bíblia tendo sendo traduzida para as línguas vernáculas de cada país, não foi mudado essa palavra do seu original. Por quê? Porque é um dado importantíssimo. Éfata, abre-te. Deus disse em relação ao mar, éfata, e o mar se abriu e o povo de Deus passou a pé enxuto. Quando Jesus foi batizado, éfata, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Éfata é uma palavra muito forte em relação a nós cristãos. Abre os teus ouvidos. Por que Jesus curou primeiro os ouvidos? Paulo diz algo interessante, que de fato a fé, fides et auditus, a fé vem pela pregação. Ou seja, nós precisamos ouvir, escutar. Depois Jesus pega a saliva, que nós podemos até interpretar como algo, como falta de higiene, mas a saliva para o antigo é fonte de vida. Se é algo que tem bactérias, nesse momento a saliva é fonte de vida. Jesus dá vida à língua daquele mudo, e ele passa de fato a escutar e a falar. É algo fundamental. Hoje, nós temos que escutar essa ordem. Éfata, abre-te. Abre-te para escutar a palavra, para se relacionar e falar com Deus e com o irmão. Abre-te para a comunicação que gera o amor. Eu acho bonito quando Agostinho de Hipona, ele comentando isso, ele vai dizer o seguinte, ele em seu discurso ele diz, é impossível na comunicação saber em todas as circunstâncias o que é justo que se deve fazer. Tem tantas pessoas que, por exemplo, elas não acertam em tudo aquilo que faz. O padre, na concepção das pessoas, ele tem que acertar em tudo. Ele não pode errar no falar em determinados momentos. Mas Agostinho de Hipona, ele diz que é impossível saber em todas as circunstâncias o que é justo que se deve fazer. Se falar ou calar, se corrigir ou deixar a pessoa agir ou passar algo. Mas Agostinho de Hipona dá uma regra que vale para todos os casos. Ama e fazes o que queres, diz Santo Agostinho. Preocupa-te de que em teu coração haja amor. Depois, se falas, serás por amor. Se calas, serás por amor. Por isso, há um segundo silêncio. O silêncio fecundo, mariano. O silêncio da mulher
que naquele momento salva o seu casamento. O silêncio do amigo que naquele momento salva a amizade. O silêncio fecundo é o silêncio mariano. Não é o silêncio da embirra, da mágoa, do ódio, do ressentimento. Mas se calas, calas por amor. Certa vez, fora de uma confissão, uma senhora chegou para mim e disse: padre, mas é muita briga lá em casa. Mas por que tanta briga, minha filha? Meu marido chega bêbado e a briga vai, eu vou em cima, ele diz uma coisa, eu digo 1000. Eu digo: que insensatez esta sua. Primeiro, você está dando murro em ponta de faca, jogando pérola aos porcos. Como dizer certas coisas a alguém que não está na sua lucidez? Um embriagado. Na época de Santa Mônica, Santo Agostinho, nos seus escritos das Confissões, ele diz que muitas das amigas da tua serva, referindo-se a Santa Mônica, apanhavam dos maridos, mas a tua serva nunca levou uma pisa do esposo, não obstante o pai de Agostinho ser um pagão. Por quê? Porque ela sabia silenciar. Se silencia, silencias por amor, diz Agostinho, e tudo estará bem, porque do amor não brota mais que o bem. Diz Agostinho de Hipona, do amor não brota mais do que o bem. Isso é fundamental. Por isso, queridos irmãos, hoje somos chamados a nos abrirmos. Abrir. O coração tem olhos, tem pés, tem ouvidos. Não é à toa que Exupéry, no livro Príncipe, vai dizer que o essencial só pode ser visto com os olhos do coração. O coração tem pés. Quando eu saio de casa e direciono meus pés para a igreja, é o amor, é os pés do coração que está me movendo. Quando eu olho um pobre e vejo sua necessidade, são os olhos do amor que estão vendo. Quando eu abro o coração para a partilha, e hoje nesse segundo domingo é o dia da missa da partilha, e eu quero chamar os meus paroquianos a éfata. Abra os seus ouvidos para esta palavra, para o propósito de Jacó na primeira leitura. E esta pedra que eu ergui como coluna sagrada será uma casa de Deus. Então ele está ali colocando a pedra fundamental para construir uma casa que ele chama a casa de Deus. E eu te darei o dízimo de tudo que me deres. Éfata, paroquianos, de tudo que me deres. Final do ano, éfata, você recebe o seu salário normal e o seu décimo. Se acontecer na sua vida o éfata, abre-te, você vai estar aberto com os ouvidos do coração para esse propósito de Jacó. E eu te darei o dízimo de tudo que me deres. Como a paróquia pagará o décimo dos seus funcionários, se os paroquianos não dar o dízimo de tudo que recebe, do seu décimo, do seu salário? Como haverá uma abertura, éfata, se o meu coração está fechado, na minha consciência, que não é consciência, em achar que dízimo é um peso, que dízimo é mais uma prestação, é uma sobra? Como não funcionar o dízimo se não entendermos como uma conversão pastoral? Eu tenho que me converter para o dízimo como um mandamento,
Assim como Jesus converteu o surdo e mudo, tirando-o da multidão, porque a multidão pensa diverso, mas levando-o ao encontro pessoal com ele, e ele converteu-se aos mandamentos. Como me converter aos mandamentos, dentre ele o dízimo, se eu ainda estou surdo, não escuto a palavra, se meu coração está fechado, a partilha, se o meu coração está fechado ao amor, que move-me e leva-me a ser um paroquiano, amante da igreja, na presença, na partilha, na comunhão, no dízimo. Como vai acontecer o éfata, se há pessoas que passam 3 meses sem devolver o seu dízimo, se não avança para as águas mais profundas em relação ao dízimo, se não avança em relação às águas mais profundas em relação ao ser paroquiano? Isso é algo importante. E para terminar o sermão, eu me dirijo a todos os membros das pastorais. Fazer bem para servir melhor. Este deve ser, de fato, o lema de cada membro das diversas pastorais. Ele serviu melhor porque ele fazia bem todas as coisas. Isso é fundamental. Queridos agentes de pastorais, seja ela qual for, existem coisas que só você pode fazer. Eu não posso ir para a reunião mensal no seu lugar. Eu não posso coordenar a pastoral por você. Eu não posso fazer o trabalho próprio da pastoral por você. Eu posso comungar na sua intenção, mas não posso entrar na fila da comunhão por você. Eu posso rezar por você na missa, mas eu não posso vir na missa por você. Existem coisas que só você pode fazer. Isso é fundamental. Então, para todos os membros das pastorais, eu quero terminar com essa admiração que o povo disse para Jesus. Ele fez bem todas as coisas. E é isto que você, de pastoral, deve ter no seu coração. Fazer bem para servir melhor.